Tu já parou para pensar no impacto que o açúcar tem na tua vida e como seria tu ficar sem consumir ele durante mais de 100 dias? Bom, foi o que eu fiz e eu decidi compartilhar com vocês, né? Toda essa trajetória, esse desafio meu aí, contar os prós, os contras, né? As surpresas desse desafio e mostrar também como isso transformou, né? Não só meu corpo, como a minha mente também. E se tu já pensou também, alguma vez fazer um desafio nesse tipo, ou só tá com curiosidade, né? Fica até o final que vai valer a pena e pode ser algo que transforme a tua vida. Primeiro eu queria explicar, né, que eu sou um cara que gosto muito de açúcar, gosto muito de doce, né, no sentido de qualquer tipo de doce eu sempre fui muito, né. Até se perguntar pra mim qual é a minha comida preferida, eu sempre digo que é bolo de aniversário, porque é a coisa que eu mais gosto, né. Então não é fácil pra mim ficar sem comer doce, nunca foi fácil, né, sempre gostei bastante, assim, e até demais, né? Então nunca fui aquela pessoa de comer doce socialmente, digamos assim, né? Eu sempre gostei de comer até matar a vontade, de abrir chocolate, comer inteiro. Então nunca tive muito controle sobre o consumo do açúcar, do doce em geral. E também eu me conhecendo, né? Eu sei que eu uso muito o açúcar como tipo um regulador de humor. Se eu tô meio triste, eu quero comer açúcar, se doce, se eu tô meio ansioso, se eu tô chateado, até se eu tô feliz, eu quero comer doce. Então, tipo, não é uma coisa que eu tenho muito controle, que me faz muito bem. Então, me conhecendo, eu resolvi fazer o desafio, né, para ver, tipo, o que aconteceria comigo, né, para mim, de repente, ressignificar esse sentido do açúcar, das coisas doces na minha vida. Aí que partiu essa ideia, né, de eu fazer isso para ver como eu reagia, né, como meu corpo, como minha mente vai reagir a ficar sem o açúcar, sem o consumo de coisas doces. E eu já havia feito, né, 100 dias antes, no ano passado, eu tinha ficado 100 dias, então eu já tinha mais ou menos uma base de como ia ser, mas dessa vez agora eu resolvi ficar mais tempo, né, foi quando a gente se mudou, faz alguns meses já, e aí com a mudança da rotina, fiquei sem ir pra academia, fiquei sem fazer minha corrida e comecei a me alimentar mal, como eu trabalho em casa, só fico em casa, né? E aí comecei a comer doce, quase todo dia, um doce diferente, um dia um chocolate, outro dia uma bolacha. E peguei com bastante acima do peso, cheguei a estar com 115 quilos, hoje estou com 99, para ter uma ideia, são 16 quilos a menos, né? Mas junto, claro que não foi só porque eu cortei o açúcar, eu também, junto disso, comecei a fazer uma dieta, né? E treinar mais seguido também. Eu, nessa época, comecei a me sentir, tu te sente muito inchado, te sente preguiçoso, sabe? Teu sono também já não é mais aquela coisa. E aí eu disse, quer saber, eu vou cortar até o final do ano, então vai ser... Eu já tô há mais de 100 dias nessa, né? Vai fechar, no final do ano vai fechar em torno de 6 meses e pouco. E aí eu resolvi, digo, eu vou fazer, vou meter a cara, eu vou fazer pra ver como é que vai ser, pra sentir, né? Que eu sempre tive esse comportamento, assim, eu acho que a gente tem que ter, né, de experimentar. Com certeza, quando são coisas que vão trazer benefícios pra gente, só a gente testando, né, por um período ali, pra gente saber como é que vai ser. Tem muita gente que vem aqui e faz vídeo, muita gente que passa relato de como foi, mas pra ti pode ser diferente, né? Pra ti pode ser muito melhor, inclusive. Então eu queria deixar aqui, né, o meu relato de como foi e também o entendimento de como funciona, né, essa questão de como a gente consome açúcar. Tem estudos que demonstram, né, que a população brasileira, consome em torno de 3 vezes mais do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Imagina tu consumir 3 vezes mais do que o recomendado, né? Mas muito se deve por causa dessa indústria alimentícia. Insere açúcar em praticamente tudo. Hoje a gente tem açúcar no ketchup, tu tem açúcar no iogurte, tem açúcar na massa, tem açúcar no pão. Aí tu come tua sobremesa e tu acha que só foi sobremesa de açúcar, mas na verdade teu consumo já tá elevado só dos alimentos que tu consome no teu dia a dia, sem perceber, né, muitas vezes, né? E daí que vem um prejuízo maior. Então a gente não tem nem noção do que a gente está consumindo de açúcar no final do dia, né? Se for somar, tu tá nesses altos e baixos de consumo de açúcar, né, causando problema para ti a longo prazo, porque esse consumo doce, assim, ele causa um pico de glicemia e teu corpo, ele reage a esse pico de glicemia liberando insulina. Daí ele faz baixar, só que ele faz baixar muito rápido, né? Então em seguida te dá fome novamente, te causa, né, sonolência, pode causar até irritação também. E esse ciclo, né, do pico de glicemia que o doce causa, com o teu corpo reagindo para baixar ele, esse ciclo de o pico de glicemia que chama, né?
ele te causa muitos problemas ao longo da tua vida, sabe? Porque acontece várias vezes ao longo do dia, né? Se tu é daquela pessoa que fica consumindo alimentos doces ou fazendo muitas refeições durante o dia, tu tá toda hora fazendo isso no teu organismo, sabe? Então causa muito problema, tem um monte de estudo que já demonstra isso, né? Esse malefício que causa esse tipo de consumo, né, de alimentos com pico de glicemia alto, né, que são os doces principalmente. O ideal é a gente tentar controlar isso, né, cuidar isso para reduzir. Esse livro aqui, que é A Revolução da Glicose, é um livro muito bom, que te explica tudo baseado em ciência, sabe? O que causa, como funciona e como tu pode fazer para te reduzir esses picos de glicemia no teu sangue, sabe? Então, algumas dicas as mais importantes para mim, simples também, que são que a gente pode usar no nosso dia a dia, é que tu consumir uma colher de sopa de vinagre, né, junto com um copo d'água antes de cada refeição, ela baixa em 20 e poucos por cento já esse teu pico de glicemia, um simples copo de água com vinagre. O poder do vinagre, o vinagre é usado para tudo, né? Também, se tu, depois de cada refeição, tu fizer uma caminhada de 10 minutos, também reduz bastante, né, o pico de glicemia. E para mim a mais interessante de todas, assim, que eles descobriram, né, que já é conhecido, né, da ciência isso aí, é tu consumir os alimentos em determinada ordem. Então tu come primeiro ali as fibras, né, são as saladas, depois a proteína, as carnes, né, os carboidratos, são as massas, né, o arroz, etc. E por último, daí o amido e os açúcares. Então, tu consumir ali a tua salada, a tua carne, o teu arroz e depois uma sobremesa. Só em tu comer nessa ordem, teu pico de glicemia ele reduz em 73%, é muita coisa, entendeu? Tu pode continuar, por exemplo, comendo a mesma quantidade que tu come. E tem um estudo que também que demonstrou isso, né? Esse estudo é o mais incrível para mim, porque ele demonstrou que pessoas que consomem mesmo mais calorias do que outras, mas cuidam desse tipo do pico de glicemia, né? Seria tu, por exemplo, tu comer nessa ordem, a refeição, em vez de comer na ordem natural, que às vezes a pessoa vai lá e quer comer o que? A massa, o arroz, né? Não tem muito cuidado da ordem, não tem problema, mas só a gente saber disso e comer na ordem, já vai te dar um ganho e tu vai reduzir teu peso. Então é importante pra gente saber, né? Pra gente conseguir achatar essa curva do pico de glicemia, é sempre consumir alimentos ricos em fibras, né? Até quando tu puder comer uma fruta ou um pão, eles comentam que o importante é tu cuidar da quantidade de fibras que ele tem, né? Que isso seria um fator determinante, assim, na escolha dos alimentos, né? Outra dica legal que ela fala no livro ali, que ela fala que tu pode comer qualquer açúcar, digamos, qualquer doce, sabe? Se tu vai comer um doce, escolhe o doce que tu tem mais vontade, já que a gente vai comer o doce por prazer, né? Ela fala que tem que escolher o doce da tua preferência, porque tu ficar escolhendo essas coisas que tem, tipo assim, barrinha de cereal, sabe? Muitas vezes a própria barra de proteína, tu vai olhar os ingredientes dela ali, tem açúcar, entendeu? Então, tipo, claro que tem quantidades menores, né? Mas ela fala que se tu vai ficar, às vezes, te privando muito, tu vai estar consumindo açúcar do mesmo jeito, então, como é que tu gosta, né? Mas aí que tá, tentando encontrar o equilíbrio, né? De comer, de repente, que nem a ordem que fala comer depois das refeições, esse doce, incluindo junto de algum outro alimento, né? É interessante essa dica que ela dá, né? Bom, agora eu quero contar, né, como é que foi minha experiência pessoal ao longo desse mais de 100 dias que eu tô sem o açúcar e como é que eu me senti. No começo eu não tive nenhum sintoma de abstinência, né, que as pessoas relatam que tem, dor de cabeça, dificuldade para dormir, irritação, né, se eu tive não lembro. E o que eu lembro é que pela terceira, quarta semana que eu tava fazendo, assim, eu já tava sentindo os benefícios, né, o que eu senti? Eu senti mais disposição, comecei a melhorar nos meus treinos, sabe? Então, uma coisa que foi primeiro notável, assim, foi a disposição. Tipo, passava minha rotina de trabalho, às vezes o dia todo trabalhando, indo na academia, chegava, tipo, 7, 8 horas ali da noite. Eu notava que eu tava com energia, tava disposto, tava bem. E isso ia até a hora de dormir, assim, sabe? Então, esse foi o primeiro impacto que eu notei. Teve inúmeros benefícios, né, que eu senti, assim. Eu posso falar da pele, que são coisas mais superficiais, né? Notei que a pele ficou melhor, né? Principalmente cuidando da pele do rosto. Notei também que, tipo, tu economiza, porque tu não compra tanto doce, é uma economia que tu acaba fazendo, né? Meus treinos de musculação que eu faço, a corrida também que eu treino, melhorou bastante. Me sinto psicológico melhor, mais motivado, me sinto com mais energia, né? Me sinto mais energia ao longo do dia todo, em todas as atividades que eu vou fazer, eu percebo isso. Uma outra coisa que eu gostei muito, assim, que eu sinto,
é a sensação de estar no controle, sob o controle da minha alimentação, sabe? Então isso também fortalece a nossa mentalidade. Conforme os dias vão passando, a gente vai se sentindo mais, vai nos motivando mais. Eu não tive mais nenhuma dor de cabeça, não tive azia mais também, duas coisas que eu tinha às vezes, assim, antes, eu não tive nunca mais. E um dos grandes benefícios que eu notei foi um paladar melhor, né? Sente mais o sabor dos alimentos, os alimentos do dia a dia, normal, assim, sabe? Como comer uma massa, por exemplo. E a própria fruta, tu pega uma fruta para comer, ela fica mais saborosa, sabe? Tu valoriza mais. E também um benefício que eu tive muito grande foi a inclusão de salada. Eu não comia muito salada, aprendi a comer um pouco de tempo para cá com a minha namorada. Então hoje uma coisa que eu não abro mão, assim, que vai ficar de legado desse desafio é que a salada agora entrou na minha vida. Ah, e também tem que deixar os benefícios extras aqui, né? Que a minha namorada disse que o meu humor melhorou bastante. Ela falou também que me notou que eu tava mais motivado treinando, falou que eu me mantive num estado de humor bom durante mais tempo, né? Não oscilei tanto que nem oscilava antes. Então isso é um grande ponto a favor, né? Que é uma pessoa que convive junto comigo, né? Que pode dizer que notou, que teve melhora, né? Outra extra importante que eu tive para minha filha, né? Ela tem 6 anos e puxou o pai, como eu, gosta bastante de doce. E ela me vê tendo essa atitude, né? De não comer o doce, de cuidar da alimentação, serve muito de exemplo, né? Porque criança é levada para atitude, né? As palavras que tu fala, às vezes, ela entra no ouvido e sai no outro. Então ela vê, eu noto que ela também, por comportamento, ela não tem comido mais tanto, ela nem pede mais tanto para mim, parece que aquela coisa de copiar o pai, né, que a criança tem. Então a nossa sobremesa preferida agora, que a gente consome quase sempre que a gente está junto, é bergamota, né? Então se transformou até num ritual nosso de estar mais próximo depois da refeição ali. A gente senta junto, fica descascando, comendo as bergamotas. Então até isso foi bom, sabe? Tipo, de servir de exemplo para ela. Sempre vai ter o lado ruim de ficar sem comer açúcar, é tu não poder socializar com as pessoas às vezes. O bolo ali da tua família que a tua mãe fez, tu não pode comer. Eu costumo dizer, para não ficar de chato na história, né? Eu costumo falar que eu tô fazendo uma promessa, às vezes, para as pessoas que não sabem. Porque daí tu já evita, né, de entrar num assunto e ficar explicando muito. Tô fazendo uma promessa, não tô comendo. Facilita até tu negar o doce, né? E os contras é esse, né? O prazer de comer um doce, que é gostoso, todo mundo gosta. Às vezes, em ocasiões especiais também, tu não tá num aniversário e não comer. Esses são o lado ruim, né? Mas eu, como amo muito doce, no final desse desafio aqui, eu quero voltar a comer doce, naturalmente. Mas agora com controle, né? Antes eu acho que o doce me controlava, né? E agora eu quero controlar ele. Eu quero voltar a consumir, tipo, uma vez por semana, sabe? Tem ocasião especial na semana, tem aniversário de alguém, vou lá, vou comer sem culpa, entendeu? Tipo, vou equilibrar, né? Acho que o grande ensinamento é tu equilibrar, tu saber equilibrar. Não comer como um desesperado, né? Enlouquecido, mas sim também não deixar de comer nada, que nem é o desafio que eu tô fazendo, mas o desafio, tu fazer o desafio, ele te traz essa visão, sabe? Tu ressignifica o doce na tua vida. Então, tira muitos aprendizados, sabe? Consegui notar uma transformação no meu corpo muito rápida, como eu não tinha antes, assim. E principalmente também o que ajudou foi a mente, sabe? Teu psicológico. Noto que meu humor tem ficado muito melhor e muito mais estável ao longo dos dias, assim, sem oscilação. Tô menos ansioso, tô mais focado. Então, eu deixo a dica aqui para te fazer também 30 dias. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma vez na vida, para conseguir entender como é que funciona e se sentir, né, e se notar o que vai acontecer de bom na tua vida. É muito válido. Eu deixo aqui minha motivação. Espero que, de certa forma, esse vídeo inspire alguém a fazer. E se tu ficou até aqui, né, manda esse vídeo pro teu amigo lá que talvez entre no desafio contigo de 30 dias aí para fazer, com certeza com alguém junto facilita, né? E se o vídeo aí te ajudou de alguma forma, né? Se tu assistiu até aqui, espero que tenha sido bom o conteúdo. Curte o vídeo aí, fortalece o canal e, qualquer dúvida que tiver, quer trocar uma ideia, manda nos comentários ali que a gente vai se falando por ali. Ah, quero deixar também aqui a indicação de um outro vídeo meu, né, que eu falo sobre um hábito que foi muito importante na minha vida também, que andou junto com esse do desafio. Eu encaixei esse hábito junto, que eu vinha meio cansado, meio preguiçoso, que é um hábito de acordar cedo e que ele transformou a minha vida também. Eu deixo aqui a indicação para vocês esse outro vídeo,
que eu acho que complementa também esse desafio e acho que casa muito os dois, né? Um hábito junto com o outro. Então fica a indicação aí para vocês. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo. Falou!